O INTP é estereotipadamente um indivíduo ponderado, um professor distraído que passa o dia todo pontificando sobre as implicações de um princípio intrigante, pouco se importando com sua aparência ou com as opiniões dos outros, cômico e carinhosamente desajeitado em contextos sociais e possuindo um certo charme peculiar. Se você viu os outros vídeos do canal, você provavelmente já sabe que eu vou dizer algo no sentido de que isso é apenas um estereótipo e que eu vou fazer o meu melhor para oferecer uma definição mais substancial, e você estaria certo. A natureza do INTP pode ser descrita pela palavra abstração. Talvez a característica mais distintiva do INTP seja seu grande interesse em chegar ao fundo das coisas, eliminando todos os traços acidentais e chegando à estrutura matemática subjacente e nua de um sistema ou ideia. Para o INTP, esta é a grande busca pela verdade, a busca pelos princípios subjacentes do universo. O INTP observa objetos através de uma lente vaga, para que seja mais fácil imaginar que outras coisas o objeto poderia ser e associar o objeto a outros objetos. À custa de fatos claros, o INTP obtém possibilidades e conexões. Assim, ele tenta organizar suas impressões de objetos em um sistema arquitetônico perfeito. Assim, o INTP olha para uma imagem interpretativa e vaga dos objetos, descobre a estrutura lógica por trás dessa imagem interpretativa, e a estrutura resultante é algo que pode ser aplicado a muitos outros objetos. Em outras palavras, se você tivesse um urso animatrônico e tirasse o traje externo e toda a sua aparência artística externa, sua cobertura de pele, e desnudasse a mecânica não decorada, fria, mas essencial, então você pode revestir o robô de qualquer pele que você queira, seja um coelho, um pato, uma raposa, um crocodilo ou um humano, mas a mecânica subjacente seria a mesma. O INTP não está apenas procurando a estrutura lógica subjacente das coisas, mas está procurando princípios lógicos que são aplicáveis a uma infinidade de aparências ou circunstâncias. Por exemplo, um INTP provavelmente ficaria fascinado por uma estrutura feita inteiramente do mesmo tamanho de um triângulo. Com essa ideia de triângulo, você tem possibilidades quase infinitas. Você pode praticamente fazer qualquer coisa, grande ou pequena, simples ou complexa, e tudo que você precisa é daquele triângulo simples. Eles amam a grande ingenuidade e esperteza envolvida em tais arquiteturas. Outros exemplos podem incluir um INTP pegando um jogo de cartas colecionáveis, retirando a arte das cartas e as aparências não essenciais para chegar à estrutura subjacente do jogo, e em seguida replicá-la com cartas de baralho simples. Outro exemplo poderia ser representado em O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, que descreve os arquétipos subjacentes por trás de várias mitologias. É por isso que eu gosto de usar a palavra abstração para representar os INTPs, porque eles querem mais do que qualquer outra coisa desnudar os princípios abstratos por trás das coisas, apesar de o quão fria ou sem vida a coisa possa parecer dessa forma. O INTP busca um princípio básico ou ideia a partir do qual uma grande multidão de possibilidades podem ser derivadas. Gosto de chamar os tipos NTP de pensadores, porque eles combinam um exame passivo e multifacetado das possibilidades do mundo com ordenação rigorosa e dedução lógica dentro de suas mentes, parecendo assim observar silenciosamente o mundo e refletir sobre ele. Essa natureza abstrata do INTP fornece várias características interessantes. Primeiro, o INTP tem uma forte crença na moralidade universal. Isso é demonstrado por outros tipos, mas é crítico no INTP. Um grande exemplo disso é Immanuel Kant, que procurou fornecer ao mundo um conjunto de padrões morais objetivos e universais, o seu imperativo categórico. Esses padrões devem ser universais, afetando a todos, independentemente de suas circunstâncias específicas, e construídos a partir de três máximas simples. Segundo, o INTP não quer ser influenciado pela multidão. O INTP valoriza a individualidade. Eles dizem: eu não vou incomodá-lo se você me incomodar, e não acredite na minha palavra, descubra você mesmo. O INTP acredita que as pessoas devem ser sua própria autoridade moral e intelectual, firmemente independentes e autossuficientes. Por esta razão, os INTPs são conhecidos por sua grande aversão à burocracia, que eles percebem como um motor inconsistente, indisciplinado e ineficiente feito de soldados inquestionáveis e irrefletidos. Nesse sentido, o INTP pode parecer muito semelhante ao INFP, pois ambos têm uma
uma certa peculiaridade individual, porque seus valores ou princípios se desenvolvem isolados dos outros. O INTP, no entanto, embora reprimido, vê valores, sentimentos ou emoções como coisas negativas e totalmente superficiais, pelo menos quando comparados aos princípios lógicos. Enquanto o INFP é o contrário, eles substituem os princípios lógicos por valores profundamente sentidos, a lógica que é vista como comum, insubstancial e enganosa. Apesar das explosões emocionais dos outros e da pompa feroz, os INTPs se orgulham de permanecerem completamente frios e puramente lógicos, não importa as circunstâncias. Eles se mantêm firmes em sua lógica interna, apesar da oposição sentimental externa. Terceiro, o INTP tem uma sede definitiva de conhecimento universal e subjacente, totalmente ao contrário do INTJ, que procura entender seu ambiente para se firmar nele. O INTP procura entender os princípios por trás do meio ambiente para se firmar em sua compreensão dele. O INTJ busca o conhecimento como um meio para um fim, seja qual for o objetivo que eles decidam que precisam alcançar no mundo exterior, enquanto o INTP busca o conhecimento por si só, para que eles possam entender melhor os princípios teóricos que governam o universo. Desta forma, o INTJ é mais materialista, enquanto o INTP é mais metafísico. O INTJ quer pegar uma ideia em suas mãos e usá-la como uma ferramenta, para substanciá-la ou manifestá-la na realidade, enquanto o INTP não se importa tanto se isso acontecer, visto que para eles a realidade é só um mundo de aparências, e eles estão interessados nas verdades subjacentes por trás da realidade. INTPs buscam conhecimento desapaixonado, separado da bagagem emocional ou aparências não essenciais. É por isso que o INTP é percebido como muito laboroso, porque muitas vezes eles preferem o pensar sobre o fazer real, e eles podem até ter problemas para manter um projeto por tempo suficiente para que ele amadureça totalmente na realidade, devido à sua sede por mais e mais possibilidades sobre as completas. Porém, eles não são tão extremos em sua exploração de possibilidades se comparado ao INTP. Assim como o INFP, o INTP tem uma apreciação da rotina e preparação para se equilibrar e abordar o futuro de forma mais ponderada. Desta forma, o INTP também é caracterizado por meticulosidade. Eles têm uma atenção aos detalhes, através de sua intensa inspeção de experiências subjetivas, e, combinado com sua busca multifacetada, eles tendem a ver todos os lados de um assunto meticulosamente, de maneira mais controlada, potencialmente tornando seus argumentos ou pensamentos herméticos de todos os lados. A função reprimida do INTP são os valores externos. Como mencionei em outro lugar neste vídeo, o INTP sente que a verdade é a estrutura e os princípios lógicos subjacentes, crus, frios e puros, que são apenas cobertos por detalhes não essenciais e ornamentais. Essa visão é resultado da preferência esmagadora do INTP por princípios lógicos. O INTP muitas vezes fica agitado ou mesmo enojado com a irracionalidade emocional dos outros, ou com o que eles percebem como tal. Em outras palavras, quando outros se conformam com a aparência sentimental ao invés de obedecer a um padrão lógico consistente. Um exemplo seria um ENFJ se desviando para a direita ou para a esquerda da lógica para apresentar as coisas de forma mais dramática. Os INTPs se orgulham de manter seus princípios, mantendo-se enraizados no chão. Eles não são afetados ou mesmo agravados por pessoas que tentam se conectar com eles no nível das aparências. É claro que os INTPs muitas vezes se sentem um pouco desajeitados ao lidar com emoções ou sentimentos objetivos, sentindo-se insatisfeitos, vazios ou agitados em situações sociais, ou sempre que precisam lidar com aparências habituais, especialmente se parecem sacrificar a eficiência ou diminuir o cerne do que precisa ser feito. O INTP também pode ter dificuldade em expressar suas próprias emoções e pode mostrar um entusiasmo infantil, frustrações desproporcionais ou uma frieza entorpecida em todas as situações erradas. Mas o INTP não é um robô. Eles têm sentimentos e valores muito genuínos, mas sua tentativa de expressar
pensar as coisas de uma maneira agradável ou emocionalmente atraente pode parecer peculiarmente não praticada ou imatura, transmitindo que o INTP é genuinamente feliz ou triste, mas de maneiras bastante clichês, superficiais ou exageradas. Então, em resumo, o INTP prefere a abstração, buscando retirar tudo o que não é essencial para uma ideia ou sistema e chegar à sua estrutura subjacente, da qual eles podem aplicar a pele que eles quiserem. Isso promove um senso de moralidade universal, honestidade e uma sede de conhecimento por si só. Ele também possui uma meticulosidade e uma apreciação da rotina, enquanto seus sentimentos externos reprimidos lhes dá uma aversão a meras aparências e demonstrações emocionais, bem como uma certa falta de jeito ou juvenilidade em lidar com essas coisas. Obrigado por assistir, e para todos os INTPs por aí, obrigado por tentar chegar ao fundo das coisas e nos mostrar o que realmente está por trás do nosso universo. Muito obrigado, membros do canal, pelo apoio de sempre. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Se quiser aprender mais sobre a teoria, acesse a descrição e confira os links do livro base e do guia completo.